Olá, boa noite a todos. Estamos no ar aqui com a live A Bola Não Para, com muito prazer hoje. Vamos falar de outros esportes. Normalmente, Bola Não Para, a gente fala mais de futebol, mas no meu programa a gente sempre buscou falar de todas as modalidades, até pelo que eu aprendi na minha passagem na PAN, ali no Domingo Esporte, quando a gente falava de todos os esportes no programa, né? Muito tempo o João Antônio de Carvalho foi o apresentador do Domingo Esporte na PAN, e eu tive a honra, e eu vou agora já participar. Grande Douglas Brose, maior karateca brasileiro, dos grandes nomes do mundo no karatê. Conversei muito com o Douglas quando eu estava na Jovem Pan. Grande Douglas. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, que eu fiquei embaixo aí. Deixa eu levantar um pouquinho. Tudo certo? Tudo Prazer bem, falar aí, Fred. Tudo bem? Prazer falar com você. Tá meio ofegante, estava treinando, alguma coisa assim? Tava treinando, acabei de treinar. Pô, que legal, que beleza. Acabei de aproveitar, sair, tô no tatame ainda, né? Então, cabelo meio molhado ainda, mas já tô aqui tomando bate-papo. Tá ótimo. Primeiro, obrigado por atender nosso convite. Eu tive o prazer, não sei se você vai lembrar, mas muitas vezes eu conversei com você na Jovem Pan, um programa que tinha Domingo Esporte, que eu apresentava lá no domingo. E quando eu vi que você estava fazendo algumas coisas de online, eu recebi um release do pessoal do Team Ajinomoto. Falei, não, quero o Douglas Brose, ver se é possível ele atender virtualmente, já que mudou um pouquinho a forma de comunicação, ainda mais na quarentena, e é muito legal falar com você. Muito obrigado, viu, Douglas? Imagina, eu que agradeço. É um prazer aí falar de uma coisa que eu amo tanto, que é o karatê, e ainda mais com grandes parceiros, que é a Mino Vital e a Ajinomoto, que têm apoiado bastante aí, através do Projeto Vitória, tem apoiado bastante aí, não só eu, mas muitos atletas aí, até o sonho de todo atleta, que é chegar nos Jogos Olímpicos. Com certeza. E eu há um bom tempo falo com você, e você sempre foi um expoente do karatê, não só lutando, mas na luta para o karatê chegar aos Jogos Olímpicos. E agora pois é. Teve essa possibilidade, né, Douglas? Mas não esse ano ainda. Ainda tá tão sofrido para o karatê chegar. E quando... aí, sofrimento, né? Sabe que esse sofrimento já é longo, né? Esse sofrimento aí do karatê entrar nos Jogos Olímpicos, ele já é longo, ele é muito longo. Mas, quando eu comecei a acompanhar um pouco mais próximo, lógico, já teve campanha na época de Barcelona para entrar, mas eu lembro os mais próximos foram ali na época de 2013, teve quando teve a votação dos esportes que entrariam para os Jogos do Rio. Sim. E o karatê estava ali para entrar, acabou que na última votação do Comitê Olímpico Internacional entrou o golfe e o rugby, tanto que nós tivemos golfe e rugby em 2016 no Rio. E o karatê terceiro, mas ficou ali por, se não me engano, 3, 4 votos, um negócio assim, ó. E o pior é que nas primeiras votações, né, se não me engano, eram 3 votações, e nas primeiras votações o karatê passou em primeiro, depois em segundo. Na última votação, o karatê caiu para terceiro e entrou. Depois teve mais o problema quando tiraram, se não me engano, foi em 2014 ou 2015, que tiraram o wrestling. Sim. Né? E a luta olímpica tiraram do circuito olímpico, e aí estavam ali, não, agora talvez vai incluir o karatê, porque abriu uma vaga, vamos, né? Daqui a pouco, não, volta. Devolve o wrestling, devolve a luta olímpica, aí devolveram o wrestling. Então, a gente estava naquela de bater na porta. E 2016, logicamente, mas bem antes, quando o Tóquio venceu, né, para ser a sede dos Jogos e propôs algo inovador do Comitê Olímpico, para o Comitê Olímpico Internacional e também para o Comitê Olímpico Organizador de Tóquio, né, de colocar os esportes adicionais. Às vezes o pessoal confunde com esporte de apresentação. Não, Sim. é esporte adicional, né? Entraria, né, os esportes, então teve a proposta do karatê. Para valer, literalmente. E aí entrou, né, golfe, rugby, desculpa, o karatê, o surf, o skate, a escalada, mas ainda estava naquela briga de, né, quem vai entrar? Pô, vai ser o karatê? Vai ser o surf? Vai ser o skate? Vai ser a escalada? Né? Eu lembro que 2 meses antes, se eu não me engano, 2 meses antes de início dos Jogos Olímpicos do Rio, teve uma reunião do Comitê Olímpico Internacional que decidiram, o pacote que o Comitê Organizador de Tóquio propôs, ele vai ser votado em sua totalidade. Vai ser votado como um pacote. Ele não vai ser votado o esporte A, esporte B, esporte C. Né? Porque, lógico, cada esporte começou a fazer a política puxando para o seu lado. Né? Sim, surf, claro, fazendo a política para entrar, o surf, o skate, fazendo a política dele, o karatê dele. No momento que falaram, né, não, vai ser um pacote. Ou entra todo mundo ou não entra ninguém. Aí todo mundo se uniu. E aí eu estava lá, 3 de agosto, eu estava lá, de 2016, estava na antessala, na sala de imprensa, lá no Windsor Hotel, se não me engano, lá na Barra, e acompanhei do lado, me emocionei, porque era um sonho
não meu, mas acho que de todos os karatecas do mundo, ter o karatê nos Jogos Olímpicos. E agora, com esse adiamento, o sonho ele acaba né, sendo literalmente adiado, né? Mas acho que com muita calma, com tranquilidade, a gente vai conseguir sair disso e vai entrar aí vai estar presente nos Jogos de Tóquio, agora não 2020, né, mas 2021. E até sobre isso, né, Douglas? Porque aí, claro, você viu essa possibilidade real de você, porque em alguns momentos você falou, poxa, será que eu, lutando, teria essa possibilidade real de ter os Jogos Olímpicos? Porque poderia entrar mais para frente, né? E aí entrou no Japão. E aí, quando começa a preparação, você convive com contusões. De alguma Exato. forma, é óbvio, o que aconteceu, óbvio, está sendo uma tragédia para o mundo inteiro, está todo mundo sofrendo com isso, com a doença, com o momento financeiro que as pessoas estão passando, o esporte está sofrendo muito com isso também, mas de alguma forma esse adiamento te ajuda um pouquinho a ter esse fôlego para recuperar, porque eu sei que você até está brincando com isso, né? Você não está atrás de medalhas, está atrás de pontos, né? Para você conseguir chegar aos Jogos Olímpicos. Exato, finalizou, faltam mais uma ou duas competições, tinha finalizado o ranking, agora a Federação Mundial quis devolver o ranking, então, mas como eu perdi muitos pontos no ranking, e não tinha mais condições de entrar para o ranking olímpico, de entrar através do ranking olímpico, eu troquei de categoria, eu fui para uma categoria, 2 categorias acima da minha, para disputar o pré-olímpico nessa categoria, até 75 quilos. E comecei uma preparação, algo realmente muito louco, porque era sair de uma categoria leve e ir para uma meio pesado, né? Mas em busca de um sonho. Mas acabou que, literalmente, tudo foi adiado, tudo. Então a gente ganhou, entre aspas, né? A gente ganhou tempo, mas ao mesmo tempo ganhou um tempo, que eu até brinco, né? Um tempo inútil, porque é um tempo que, sem calendário, o atleta não é nada, né? Sem eventos esportivos, sem competições. Exato. Exato. Então, assim, ganhou um tempo de treino? Ganhou, mas calma aí, a gente não está treinando, né? Hoje até chegou hoje em Florianópolis, parceiro meu, que já está quase classificado para as Olimpíadas, que é o Vinícius, para a gente treinar junto, mas só eu e ele. Então, às vezes, falta ter uma equipe grande, ter competições e tal. Isso lógico, por um lado é bom, mas é um tempo que a gente ganha, mas é um tempo que às vezes a gente fica, se tivesse competição, se tivesse mais, né? Vamos ter que agora, literalmente, se reinventar aí nesse período, para conseguir chegar bem no pré-olímpico. Eu, no caso, né, chegar bem no pré-olímpico, que agora literalmente a minha última chance de conseguir essa vaga tão sonhada para os Jogos Olímpicos, o pré-olímpico em 2021. Você tem que bater campeão pré-olímpico ou não? Não, 3. São 3, então até terceiro. Até terceiro. Né? Então é uma competição que os 4 primeiros colocados via ranking desta categoria, eles já estão classificados, então eles não entram para o pré-olímpico. Então, vamos lá. Em teoria, são 4 a menos. São 4 a menos. Então, isso não é que facilita de maneira nenhuma, mas isso, né, já tira 4 pedras do caminho, né, e para um pré-olímpico. E outra, é uma competição só. É aquele negócio que a gente diz, né? Você não tem margem para erro, mas, às vezes, é o dia que você dá o clique e tudo muda, né? Então, tem o lado bom, mas compensação, tem aquela insegurança, mas é só um dia, eu não posso errar. Não pode errar. Mas eu, particularmente, eu gosto disso. Eu gosto daquele dia que eu não posso errar, porque eu acho que ali eu cresço. Eu, particularmente, né? Eu cresço naquele dia que eu não posso errar. Quando durante o ranqueamento, lógico, no início eu me lesionei e tal, não sei o quê, eu acho que, às vezes, durante algumas competições, eu falo, tá, não deu certo nessa, não tem problema, tem mais uma, tem mais 3, tem mais 4. Então, de repente, esses caras não tem. Então, acho que isso por um lado, pessoalmente, para mim é bom. É aquele dia, ou é tudo ou nada, é a minha vida ali em jogo. Né? Em teoria, a minha vida ali em jogo, é meu sonho ali em jogo. Eu sei que às vezes você tenta não pensar, mas o quanto para você, Douglas, por toda essa luta, por toda essa busca de querer a sua modalidade nos Jogos Olímpicos, quanto pesa, porque eu acredito que depois não mais tempo, mas daqui a 2024, eu acho que você não estará. Eu acho que não, é bem difícil. Então, como que tá isso para você, mentalmente, Douglas? Poxa, essa, literalmente, para você, Douglas Rose, é a última chance para você estar no jogo. Como que é para você trabalhar isso? Talvez, não só para mim, né? Mas eu digo, talvez até para o Karatê, porque o Karatê ainda não está incluso nos Jogos de 2024, né? Sim. Então, para todos os karatecas no mundo, talvez seja a primeira e a última chance, pelo menos até tudo isso se resolver e quem sabe a gente conseguir voltar para os próximos, né? Enfim. Tem 2 lados. Eu tento usar isso com uma motivação
mas ao mesmo tempo eu procuro manter o meu foco e não o foco nos treinamentos, né? O meu foco na minha disciplina, em todo o meu dever de casa que eu tenho que fazer, e também não ficar sofrendo por antecedência, né? Nós comumente temos aí muito facilmente a gente se ilude, né, com as coisas. Às vezes o pessoal acha que desilusão, né? Desilusão é uma coisa ruim. Ao contrário, desilusão é uma coisa boa. Às vezes o cara está iludido com uma coisa ruim, o cara vai lá e se desilude e se liberta. Então é literalmente isso. Eu estou tentando não me iludir, né? Pô, é a última chance, se eu não conseguir, não. Estou tentando não me iludir com isso, estou mantendo, tirar isso de foco, focar no dever de casa, nos treinos, né, parceiros, equipe, que é um pessoal muito bacana me ajudando. O Vinícius hoje está aqui, a gente está treinando junto com o mesmo objetivo, então eu acho que isso é muito bacana, porque não adianta ficar pensando, e eu pensei durante 3, 4 anos, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, daqui a pouco, do dia para a noite, acabou tudo, literalmente postergou um ano, colocaram para lá e acabou. Então eu tenho procurado aí me focar nos treinamentos, na parte nutricional, principalmente com questão da Mino Vital, tem ajudado bastante, né, nesse conceito de nutrição. Então tenho procurado me alinhar bastante nisso para chegar dando o meu máximo de preparação, né, para esse pré-olímpico em 2021. A mudança de categoria, visando os Jogos Olímpicos, o que trouxe de alteração para você, Douglas? Porque você era campeoníssimo em uma categoria, um cara que atingiu o máximo que um atleta poderia conseguir na sua categoria, você conseguiu e bem, né? E se mantendo ano após ano, sempre no topo. Qual foi a grande dificuldade, qual foi a grande diferença que você sentiu? Poxa, realmente tem diferença, assim, em relação à mudança de categoria? Eu não tive tempo, Fred, nem de sentir muito essa mudança de categoria. Por quê? Porque no momento que eu participei do pré-olímpico no Brasil, fui campeão do pré-olímpico nacional, né? Para ir disputar o pré-olímpico, literalmente o pré-olímpico para Tóquio, tudo foi praticamente foi adiado, foi cancelado, né? Então eu estava ali eu fiz a seletiva olímpica aqui no Brasil, se eu não me engano, em fevereiro, e eu tinha ali até final de maio que ia ser o pré-olímpico, ou junho, alguma coisinha assim, não lembro exatamente, maio ou junho. Então eu tinha um gap ali de 2 meses e meio. Nesses 2 meses e meio, que eu já sabia que eu ia disputar nessa categoria, eu já comecei a me adaptar. Começar a ver alguma coisa de alimentação, comecei a estudar os atletas, comecei a mudar um pouco da minha parte técnica e já estava visando algumas outras competições dessa categoria mais pesada, né, para fazer uma provinha antes. Não deu 2 semanas que eu comecei a fazer isso, que eu comecei, né, uma semana foi só de preparação com a equipe técnica, conversando, o pessoal do Comitê Olímpico Brasileiro, que sempre apoia bastante, nutrição, preparador físico, preparação técnica, para ter para ter um norte ali, reaver um norte, e acabou que foi adiado tudo. Então acabou que eu nem cheguei a ter muitas experiências nisso e nem tive muitas mudanças, né? Não tive. Então, o que eu tenho feito hoje é voltado a manter digamos assim, um treinamento de manutenção, algo bem mediano, né? É uma questão de peso também mediana, né? Nem muito pesado, também nem muito leve, para ver como é que vai ser esse calendário, né? Porque a ideia era simplesmente disputar o pré-olímpico nesta categoria. Todas as outras competições, a ideia é voltar na minha categoria original, né? Eu tenho alguns objetivos ainda na minha categoria original. Então era voltar para a categoria original e só no pré-olímpico, realmente, por conta do sonho olímpico, fazer essa mudança drástica. Mas acabou tudo adiado. Sim. E essa diferença, só para o pessoal que está vendo a gente Sim. entender, essa diferença de categoria, já que você disse, no próprio ano mesmo, você ir numa categoria acima, 2 acima, para depois voltar para a sua. Como que é? O que é no ganho de peso? O que muda exatamente para a gente poder entender o que muda e como que essa mudança é feita de forma até rápida, inclusive, né? Exato. Vamos lá, questão de peso, né? Eu luto na categoria até 60 quilos. Então, no dia da pesagem, eu tenho que estar ali com 60 quilos cravado ou 60 e 200. Geralmente, eu peso sempre 60 e 200. Essas 200 graminhas, às vezes, é uma janta. Então, eu sempre procuro estar nesse peso. Só que o meu peso natural é 60... Não, pizza não. É sempre... Ele já é em torno de 65, 66 quilos. Para a questão de pesagem da categoria leve,
onde eu tenho uma organização nutricional maior ali. E a categoria 75, o pessoal acha, não, é 75 quilos. Não, a categoria ela tem um gap, ela tem um range, é de 67 a 75 quilos. Necessariamente você pode pesar 37. Então a minha ideia é sempre estar nesse limite aí, né, de 67 quilos, porque aí eu consigo ali... Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem aí também? Não, tô ouvindo. Eu queria uma travadinha só. Você estava falando só do peso, e aí cortou aqui para mim. Exatamente. Então, o meu peso natural já é os 65 quilos, 66, tá. E a categoria até 75 quilos, ela é de 67 até 75 quilos. Né? Então, eu não preciso pesar 75 quilos. Então, o pessoal pensa, pô, saiu de 60 para 75, são 15 quilos. O pessoal faz a conta rápida, né? Não, mas aqui o meu peso já é 64, 65, 66, às vezes. Dali eu pulo para 67, 68 no máximo, e eu já estou dando a categoria até 75. Né? E a ideia é lutar no limite mínimo da categoria 75 para tentar trazer uma vantagem das categorias leves, que é a velocidade, que é a explosão. E só que lógico, eu vou perder um pouco, principalmente na questão de amplitude. Vou pegar 75 quilos, vou pegar os caras bem mais altos, né? Então eu vou perder um pouco nessa parte, que aí exato. E aí eu já estava ajustando o treino técnico para isso. E agora eu tenho que esperar calendário para começar os ajustes mais refinados, né? Mas é bem provável que esse ano não tenha mais nada. Então a gente ganha um tempo aí para ir ajustando pouco a pouco, com calma. E Douglas, com todas essas mudanças, né? Eu vi, tem muita gente mandando mensagem, até se você quiser qualquer coisa, Douglas, você está à disposição. Se você quiser responder alguma coisa, você está vendo, tá lendo, mas lógico, eu estou tentando dar uma olhada aí. Conversa, depois a gente retorna com alguma... Claro, fica à vontade aí, Douglas. E Douglas... Não, eu vi aqui o pessoal da Teki Dojo Karatê, né, perguntando se a união das categorias, se eu achei injusto e tal. Cara, lógico, infelizmente, como o Karatê é muito novo no circuito olímpico, eu lembro que foi proposto o Karatê entrar para os Jogos Olímpicos em vários formatos, né? Um formato original com 5 pesos, um formato com 4 pesos e um formato com 3 pesos. Porque isso lida com quantidade de vagas, né? Transmissão, televisão, tem tudo. Exato. Tudo muita isso, coisa. Então, eles aceitaram, eles juntaram as categorias. Pô, é injusto? Pô, por um lado é, mas vamos pensar pelo lado bom, né? O Karatê entrou, né? É injusto. Por exemplo, se fossem as categorias originais, eu tava tranquilo. Eu sou, na minha categoria ali no ranking olímpico, eu sou o 4º, se não me engano, ou o 5º. Então, eu tava muito tranquilo nisso. Eu consegui a minha classificação tranquilo para as Olimpíadas. Se reinventar e se adaptar para essas novas, esse novo regulamento, no caso, desses novos pesos para as Olimpíadas. Né? Um pouco seu áudio, o áudio está vindo um pouco travado aí, mas eu estou ouvindo. Tá legal. O que você tem feito nos treinamentos? Eu vejo que você está fazendo tipo um curso online, o pessoal poder acompanhar os treinamentos de karatê, para aqueles às vezes que não tem aquela oportunidade de estar perto de um ídolo, por exemplo, como é você. Bom, eu tenho mantido os meus treinamentos. Aqui em Florianópolis a gente tem uma vantagem. Né? Todo mundo está se reinventando. Hoje nós completamos praticamente mais de 31 dias sem nenhuma morte por conta do Covid. Então a gente está numa situação muito, lógico, tem que ser tomados cuidados ainda, mas uma situação muito boa comparado a outras cidades. São Paulo é complicado, Rio e outras cidades grandes também. Então a gente está numa situação muito boa aqui. Então as academias aqui já estão abertas. Já faz umas 2 semanas ou 3 semanas. Então eu estou conseguindo fazer os meus treinamentos na academia, né? E os meus treinamentos que eu improvisei um tatame aqui principalmente na casa dos meus pais, que tem um espaço maior, improvisei um tatame aqui. Minha esposa, que é minha técnica também, a gente treina junto. Hoje chegou um parceiro, Vinícius, para treinar. Então tenho mantido essa questão do treino. E a questão de seminários, eu sempre fiz muitos seminários no mundo inteiro. Já ministrei e ainda ministro seminários fora, no Japão, na Europa, Itália, Espanha, França, enfim, muitos aqui no continente sul-americano também. Só que, lógico, por conta dessa pandemia, a gente começou
o pessoal começou a me chamar, pô, nós vamos fazer alguns treinos, alguns seminários online, tem como? Eu falei, ótimo, vamos fazer. E aí, ao mesmo tempo, eu já tinha alguns projetos antigos de um sistema de treinamento, né, de fazer sistematizar, entre aspas, alguns critérios muito bacanas de treino que eu acho legal. E eu comecei a fazer isso para também tá dando a minha contrapartida para o Karatê, né? Aproveitando tudo que o esporte me trouxe de bacana, que o Karatê me trouxe de bom, para tentar compartilhar isso e, ao mesmo tempo, treinando, né? Geralmente, quando eu estou fazendo seminário, quando eu estou fazendo, ministrando um treino, eu estou treinando junto. E eu estou aprendendo muito, assim. Às vezes eu aprendo até mais, né, quando eu estou ensinando, que eu até às vezes, né, pô, vacilei nisso daqui que eu estou ensinando naquela luta lá. Então não posso mais vacilar. Então isso é muito bacana. E tem sido muito legal, assim, o pessoal do Karatê tem se reinventado bastante, o pessoal segue treinando no mundo inteiro. O Karatê, ele tem uma vantagem que a gente consegue, lógico, ter um parceiro é essencial, mas você consegue treinar muitas técnicas de Karatê sem um parceiro. Né? Você consegue fazer muita parte do Kihon, que a gente chama, muita parte de aplicações técnicas, às vezes até com alvo. Então, é um momento que eu até sugeri para os atletas, e tenho sugerido, então eu sei que tem muitos atletas aí que estão ouvindo, o pessoal que está ouvindo, é um momento literalmente de você começar a despertar algumas habilidades aí que estavam adormecidas, né? Algumas coisas que você estava ali, que você meio que deixou de lado no treino, porque como tinha aquela competição e você tinha que dar o tiro certo, né? Você parou de arriscar naquela técnica, parou de arriscar com aquela habilidade. Então, esse é um momento que, como está um pouco pausado de competição, tem esse um pouco esquecidas, digamos, adormecidas, dá um up nelas agora. Tá travado um pouco aí. Ouvindo. Agora ouvindo. Legal. E Douglas, você falou do Vinícius, esse que você citou aí, que está treinando com você agora, que você citou, é o Vinícius aqui. Então, travou um pouco, não. O Vinícius é Vinícius Figueira, do Paraná. Né, Ele é do Paraná de Londrina. Ele que me falou do Douglas Bros, aí comecei a Paraná, Londrina. Eu não sei se é que muito cortou o áudio, Paulo cortou o teu áudio, travou. Aí eu não Vinícius. entendi direito, mas da seleção também, há muito tempo também já comigo. E só que ele é de Londrina, no Paraná. Aluno do professor Oguido, professor Marcelo Oguido também. Pessoal muito bacana. Eu também. Ele faz parte. De Ribeirão. Sim, exato. Então ele estava como técnico de seleção também. Legal. Não, que eu falei do Ricardo Aguiar também, aqui de São Paulo, né? Que ele que. Isso. Ele que me contou de você e eu que fui atrás de você para entrevistá-lo. Legal. Ô, Douglas, só aproveitando. Então, ainda a categoria da mudança. Está um pouco travado aí, eu não consegui escutar direito. Isso duro aí, vai ser difícil. Se eu puder não pegar no caminho pré-olímpico. Agora melhorou, agora tá bom, agora entrou certinho. Tá assim, não tem problema. Sobre os adversários, né? Eu escutei um pouco sobre os adversários que eu estou estudando dos próximos, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei. Quando você vai para um pré-olímpico, as inscrições elas são abertas a todos os países a escrever um por categoria. Então você vai ter no mínimo ali, sei lá, uns 60, 70. Vai ser difícil estudar todos, né? O que eu tenho feito é tentando, como os 5 primeiros ali já praticamente já estão classificados e não vão para o Olímpico, eu tentei pegar ali do 5º ao 15º, pegar esses 10, né? E dar uma estudada um pouco maior nesses 10, né? Principalmente para saber algumas principais técnicas, principais bases, momentos que eles gostam de atacar, né? Momentos que eles não gostam de atacar. Então, né, eu tenho tentado dar uma olhada por cima, assim,
para não ficar muito fora né, do ritmo quando eu for entrar com eles. Mas, lógico, tudo isso é uma parte que você olha, estuda, vê, mas real é completamente diferente. Né? Alguns deles eu tive a oportunidade de treinar com eles, mas competir é outra coisa, né? Jogo é jogo e treino é treino, né? É diferente, a luta ali é outra coisa, mas eu tenho procurado dar uma atençãozinha para não, né, tentar ver algumas características deles. A minha psicóloga também do college, a doutora Alessandra, ela também tem olhado alguns deles para tentar fazer uma leitura deles também, nesses aspectos psicológicos também, e o que ela consegue entender ali, para a gente trocar essas informações para tentar chegar né, chegar em algumas características que podem me ajudar, quem sabe, no pré-olímpico, para com que eu não seja surpreendido, né, digamos assim. Mas tudo isso é uma ciência que não é exata, né, mas acho que quanto mais a gente consegue né, se preparar, eu acho que é menor aí a nossa chance de erro. Exato, ainda mais o karatê. O karatê é uma luta de precisão e é uma luta muito rápida. Quanto mais E a conhecimento, mesmo capacidade que que você tem de treino é aproveitar treino, aqueles pequenos teoria, mas momentos é quanto a mais diferença do conhecimento, é cara que é o importante campeão nesse e o cara momento que não é. de que não pode errar, isso que a gente estava Então, citando desde o não tem começo, né, margem Douglas? para erro. Né? No karatê não tem margem para erro. Então, o treino também não pode ter margem para erro. No treino é muito mais, às vezes, lógico, é acertar, mas é muito mais não errar. Então, você sai do treino, acertou um e não errou nenhum, ótimo. Que às vezes é o que você precisa para ser, né, para ser campeão. É acertar uma vez e não errar nenhuma. Então, às vezes tu sai, não, acertei no treino 10, mas errei 20. Então, tá aí num saldo negativo. Então, a ideia é estar sempre bem justo nisso para baixar a sua capacidade de errar o máximo possível. Uhum. E, Douglas, a importância de se tornar uma modalidade olímpica, o crescimento do karatê, a gente sabe que o karatê é super praticado aqui no país, mas crescimento, divulgação. O ano passado nós já tivemos a modalidade sendo transmitida pela televisão aqui de uma forma mais concreta, né? O quanto é importante para você há tanto Perfeito. tempo, Acho que é uma das referências da modalidade tão a questão importante para o olímpica, karatê, campeonismo como você acho o que quanto é importante se todo o tornar uma espírito que modalidade tem dentro olímpica das para a Olimpíadas, o espírito visibilidade olímpico, do o esporte karatê ele já tem isso na sua essência. aqui no Né? Brasil, Douglas. Então, acho que o olimpismo e o karatê eles se completam. Então, o karatê já tem princípios e fundamentos tradicionais que já vêm do Oriente, que já vêm do Japão, que tem tudo a ver com os princípios olímpicos. Então, mas a questão da visibilidade é algo fenomenal. Então, a possibilidade que você tem de mostrar o karatê para outras pessoas é através da competição. É através da competição. É muito difícil o karatê chegar nos olhos de uma criança se não for pela televisão. Né? Lógico, você vai atingir menos pessoas, só que através da televisão, da rádio, da internet, você consegue chegar aos olhos da criança ou de um adolescente ou de um pai muito mais fácil. E quando essa criança quando esse pai põe o seu filho, quando põe no karatê, né, e eu vou falar especificamente do karatê, que é a minha área, é bem provável que essa criança não seja um atleta, mas seja muito beneficiada com os princípios do karatê-do, de respeito, de educação, de formação de caráter, de fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Então isso realmente é o grande diferencial, e o karatê é uma modalidade muito acessível, uma modalidade muito barata de ser praticada. Né? Então você vê que tem atleta que está treinando em casa, afastou o sofá, afastou para o lado, está socando, está chutando. Você precisa, às vezes, muito mais de um parceiro humano, né, para treinar o seu karatê do que uma estrutura gigantesca de treino, de estrutura. Você consegue treinar karatê na rua. Eu comecei a treinar no karatê com o professor Eduardo numa escolinha que tinha, numa escola, no Colégio de Tradição, onde tinha uma sala de 6x6, uma pia e uma escada. E ali a gente treinava 20, nego. 30, né, treinando junto ali e trocando soco, então não tinha muito. Era um esporte muito acessível. Né? E muitos dali não viraram atletas, mas, olha, digo que 100% ali foram beneficiados com a filosofia do karatê. E a Olimpíada faz isso, faz com que o karatê chegue nos olhos
de crianças, de pais, de adolescentes, e faça com que eles, quem sabe, comecem a prática e consigam absorver um pouco da filosofia do karatê. Sim. A grande questão é social do esporte, né, Douglas? Isso, né? A parte social que o esporte dá, né? A questão de encaminhar um jovem, uma criança, de Perfeito. mostrar. Às vezes você não Exatamente. vai Acho que essa é a magia do esporte, e em especial do karatê. Em especial do karatê. O karatê tem um poder muito grande de fazer isso, né? O karatê tem um poder muito grande por conta da sua questão disciplinadora, por a sua questão filosófica, por a sua questão simbólica que traz na sua essência. Às vezes outras modalidades não têm tanta filosofia inclusa dentro, tão forte que nem é um karatê, por exemplo. Não só o karatê, mas até outras artes marciais. Mas eu me limito a falar especialmente do que eu vivo, que é o karatê. Então, você começa a ver ali uma questão de aprender a questão da disciplina de hierarquia, de realmente saber como lidar, como se autocontrolar, como conter o seu espírito de agressão. Então, isso é algo que você aprendendo isso dentro do dojo, controlado com seus amigos, com o seu sensei, no momento que você chega na rua, isso já está treinado, né? Isso já está, no mínimo, vivenciado, né? Não vai ser aquela primeira vez que você vai ter passado por aquela situação de raiva, de angústia, né? De dor, e vai ter uma reação, de repente, muito extrema. Isso é treinado dentro do dojo, e quando você leva isso para fora, você realmente sai uma pessoa diferente, né? Então esse é o grande benefício. E mais uma vez, a Olimpíada faz com que o karatê chegue nos olhos e o karatê mostre isso, mas é o principal. Chegando, não só o karatê, mais uma vez, mas eu posso falar de algumas artes marciais que eu conheço, que é o judô, o taekwondo, que trabalham isso de uma forma maravilhosa e faz com que esse lado social, que nem você comentou, faz uma grande diferença aí na nossa comunidade e no nosso país, consequentemente. Ixi, claro. O primeiro caminho a estratégia é treinar. Treina muito. Não, é muito complicado. O Silvio, para quem está começando, tem uma estratégia, tudo isso muda muito, depende muito do seu adversário. Mas acho que o primeiro ponto é você, assim, acho que o grande diferencial de qualquer atleta, ele é a cabeça. Então, acho que a estratégia é você estar com a cabeça muito bem treinada, né, com a sua parte mental muito bem treinada. Porque a questão técnica, às vezes você não é o mais rápido, às vezes você não tem a melhor técnica, mas com a cabeça boa, sabendo controlar angústias, controlar emoções ali, eu acho que essa acaba sendo a melhor estratégia para você conseguir agir no momento certo, né? No karatê a gente tem pouco tempo para errar, não pode errar, né? Então acho que é a diferença. Tô ouvindo. Travou um pouco, mas agora tô ouvindo. Deu uma... Agora ouvindo. Uma quedinha da internet, mas acho que você está me ouvindo aqui, né? Irmãos Karatê, estamos no Karatê. Tá me ouvindo? Estamos no Karatê há 10 anos e 14 anos. Me ouviu de novo? Vou dar uma cortadinha. Internet. Irmãos Karatê, estamos no Karatê há 10 anos. Se puder repetir a pergunta. Vou perguntar. O Douglas, você está me ouvindo agora, né? Eu acho que agora sim, perfeitamente. Irmãos, falando que treinam desde os 3, 4 anos, estão com 13, 14 anos. É isso que a gente fala dessa parte social também, né? A criançada, já desde pequeno, já treinando karatê. Exato. Eu comecei com 7 anos. Então, comecei também, né, 7 para 8 anos, muito novo ainda. Então,
é um caminho muito bacana do esporte e, consequentemente, lógico, do karatê. É um caminho muito bacana porque desde criança você vai sendo disciplinado a ter bons hábitos, né? E isso é muito bacana num mundo que a gente vive hoje, que às vezes é muito às vezes você pode ser muito mal influenciado para algumas coisas, principalmente por questões de drogas, de outras coisas ruins que a gente tem muito hoje na sociedade. Eu acho que o esporte te dá um caminho muito reto, assim, ó, de como você tem que ser, do que é errado. Tipo, você consegue ter um discernimento bacana das coisas que são certas e erradas. E eu acho que isso te ajuda a tomar decisões para você manter ali o seu, né, a sua retidão no seu caminho. Eu acho que isso é muito bacana, que o esporte proporciona e o karatê também proporciona bastante. Legal, pô, grande prazer, grande prazer. Eu já rodei Já aí entrevistei lá quando eu estava na Jovem Pan. muitos lugares Vamos aí ver no aqui, Brasil ó. e no mundo fazendo seminário, então tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana, de compartilhar muita coisa legal, devolver um pouco que o Karatê me deu, e já tive a oportunidade, acho que nas maiores academias, principalmente do país, já está compartilhando com o pessoal aí conhecimento, treinando junto. Isso é muito legal, porque dá acho que cria uma união aí do Karatê, o que é muito importante hoje para o nosso Karatê continuar unido e trabalhando em prol de formação de pessoas, de atletas, e realmente fazendo com que a gente consiga fazer uma diferença dentro da nossa sociedade. O Denis Akira, o lance é mental? Tem isso também, né, Douglas? É muito mental também, né? Não adianta você só treinar e a cabeça não tá legal, né? Muito mais mental do que qualquer outra coisa. Muito Você mais viu? mental do que qualquer outra coisa. Consegui ouvir. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ótimo. Não, com certeza. Muito mais mental do que qualquer outra coisa. O karatê é, você ter a capacidade de treinar a parte técnica, a parte física, tudo isso é muito importante, mas a sua capacidade de estar bem naquele momento, a sua capacidade de discernimento de certo e errado, das coisas que você alimenta dentro da sua cabeça, isso faz uma diferença enorme, não só para o karateca, mas para qualquer atleta e para qualquer pessoa, né? Acho que isso é um ponto muito interessante a ser trabalhado, a ser treinado, e para um karateca, para um esportista de alto rendimento, isso é muito importante. Ó, dos irmãos karatê que eu tinha aqui de 3, 4 anos, dizendo, ó, ajudou muito o Arthur na timidez. Ah, legal, hein? Isso é bacana. Eu, por Perfeito, exemplo, não, faz com que... eu era bastante tímido, eu fui para aula de teatro. O Arthur já foi pro karatê, tá? Perfeito, Se soltar. perfeito. Não, e o legal, assim, Legal. a competição ajuda muito nisso, né? A competição ou o próprio exame de faixa. Então, por exemplo, você pega um exame de faixa de karatê, onde você tem que apresentar o seu kihon e o seu kata, muitas das vezes o professor te coloca todo mundo sentado, só você fazendo. E aquilo te gera um Sim. constrangimento, né, que você fica, puta, eu tô com vergonha de apresentar, mas ao mesmo tempo você tem que vencer aquilo. E aí você vai lá e apresenta o seu kata, apresenta o seu kihon, e ali, independente da sua qualidade técnica, ali é uma vitória mental gigantesca que a criança tem, né? E quando você vai para uma competição ainda, e aí você chega na competição, você tem que apresentar o seu kata, por exemplo, que são as formas de soco e de chute, como se fosse uma luta imaginária. Você apresenta isso para um ginásio cheio de gente, com 4, 5 árbitros sentados, te avaliando, os outros atletas te olhando, independente se você vai ganhar ou perder. Aquilo dali é uma vitória mental que faz uma diferença na sua vida, que para você vencer depois, chegar no seu emprego e se apresentar, você pode ter certeza que isso daí, essa timidez que você tinha foi trabalhada lá no karatê, foi trabalhada lá naquela competição que você foi, naquele exame de faixa que você fez, que quando você chega em qualquer outra situação, você já está mais confiante de chegar e falar, e de se apresentar, e de compartilhar o que você pensa, as suas ações, enfim, eu acho que isso com certeza ajuda, né, demais. Claro. O X Lucas, X Brito, 21X. Quanto X aí, hein? Ó, qual foi o aniversário que mais te deu trabalho? Caramba, o adversário que mais me deu trabalho, acredito que foi o iraniano.
iraniana a nível mundial, foi o cara que mais me deu trabalho, era uma pedra no meu sapato. Eu perdi o Mundial para ele, depois eu ganhei os Jogos Mundiais em cima dele, então foi um cara que eu, né, depois ganhei uma Liga Mundial em cima dele, depois ele me ganhou outra. Então foi um cara que, acho que nível mundial, assim, foi um cara que mais me encheu o saco, assim. A gente era bem... a gente saía, assim, era uma luta bem estudada, assim, e ao mesmo tempo era uma luta que saía do estudo e ia para subir a intensidade da luta, ia uma trocação maior. Então acho que foi um cara que foi uma pedra no meu sapato aí. Agora ele mudou de categoria, ele foi para a categoria 67, está incomodando outras pessoas aí, mas logicamente hoje eu tenho outras pedras no sapato. Eu espero ser pedra no sapato de alguém também. Mas o cara tem isso, é uma troca, né? Mas eu já tive grandes oponentes também, mas acho que ele foi um dos mais, né, a nível mundial, aí, os que mais às vezes me incomodava nas competições. O que eu mais treinava também para pegar, né, o que eu focava mais, pô, acho que eu vou pegar ele, eu já tenho que estar um pouco mais, para tudo tinha que estar mais preparado, mas eu falo, não, ele tem que estar, acho que eu vou treinar 10 minutinhos a mais só para lutar com ele. E fazia isso. A gente mandando aqui, o João Francisco chamando. Travou. Fred, está travado, eu não estou te ouvindo. Esperar da... Kai, prazer. Para fazer a galera não desanimar. Anderson, tá me ouvindo agora? Agora você me ouve, Douglas? Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora ouvindo, está cortando um pouco. Estão cortando um pouco. A internet está naquela fase. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo um pouquinho. Agora tá melhor. A gente tentar mais. Opa, vamos lá. Mas você sabe que não sou eu. Imagina. Esse horário é uma loucura. É aquela... Aquele sucesso. O Daniel Bercelli, você achou justa a reabertura do ranking das Olimpíadas? Você citou um pouquinho isso no começo. Está um pouco cortado, está um pouco travado para mim. Alô? Tá bem travado, Fred. Não tô. Você me ouvindo? Agora eu ouvi. Tá com um delay grande, mas agora eu ouvi. Agora tá melhor. Tá um delay bem grande, mas estou ouvindo agora. Tá. Ó, a reabertura do ranking visando a Olimpíada, você achou justa ou não? O Daniel tá perguntando para você. Pois é, essa foi uma questão muito complicada. Teve o ranking foi fechado, se não me engano, há 2 meses atrás. E agora, porque não ia ter mais tempo de fazer aquelas competições que faltavam, então eles fecharam para as Olimpíadas. E aí, como houve o adiamento das Olimpíadas, abriu tempo para ser feitas as competições que faltaram, né? E ficou um problema muito grande, porque eles já tinham divulgado uma lista de atletas que, com aquele primeiro fechamento, já estariam classificados. E aí eles tiveram que voltar atrás dessa lista para dizer, não, a gente tem que fazer as competições que a gente disse que não ia fazer, agora nós vamos ter que fazer as competições que faltaram, né, para seguir, entre aspas, o regulamento. E eu lembro que ainda, quando eu faço parte da Comissão Mundial de Atletas, e quando chegou isso em pauta para a gente, olha, provavelmente vai ser reaberto o ranking e tal, qual é a opinião, o que vocês acham? Eu falei, olha, vai reabrir o ranking, ótimo, mas tem que ter uma forma de proteger os atletas que já estavam, né? E como é que se protege isso, né? Então, eu ainda comentei, olha, o Comitê Olímpico Internacional nos deu algumas opções de... Teve uma carta que o Comitê Olímpico Internacional falou que eles já iriam analisar casos a casos até para abrir mais vagas dentro da categoria. Então, ó, vai abrir mais uma vaga ou mais 2 vagas. Eu falei, olha, talvez seja uma forma de solicitar isso ao Comitê Olímpico, mais vagas, para proteger o pessoal que está
já classificado, né? E vai reabrir o ranking, beleza, mas protege os caras que já estão classificados. Mas parece que não foi, infelizmente, não foi aceito e o comitê executivo decidiu, não, a gente vai reabrir o ranking, porque ficaram faltando, né, duas competições, e como estava no regulamento que eles iam seguir, né, como eles iam ter efetuar essa competição, então acabou ficando uma situação muito, muito complicada e delicada, porque muitos atletas reclamaram porque faltou uma competição e alguns atletas reclamaram porque já tinha fechado. Então foi acho que uma situação atípica que nunca, né, não foi uma falta, acho que de organização assim da Federação Mundial. Acredito que foi algo que ninguém estava preparado para tudo isso. Então, quando houve o cancelamento, o adiamento, quando houve o boom da pandemia, que cancelaram as competições, eles fecharam o ranking. Depois, como houve adiamento das Olimpíadas, pô, e agora? Vai dar tempo. O que não, né, o que eles falaram que não ia dar tempo de fazer, agora vai dar tempo, né? E eu particularmente, enchi o saco, eu acho que a gente tem que proteger esses atletas o máximo possível. Como que a gente protege? Consegue mais vagas, consegue mais, mas infelizmente é algo que às vezes entra num patamar muito político, que aí eu particularmente já não tenho tanta força assim, entra num patamar muito forte, políticos, de interesses de outros países, de federações e de comitês olímpicos. E infelizmente por um lado foi muito ruim, principalmente para o Brasil, porque a gente já tinha um brasileiro classificado, que era o Vinícius, e aí mudou tudo isso. Então para a gente foi uma questão muito ruim, mas foi algo que não foi realmente foi uma coisa que acho que ninguém estava preparado para esses tipos para essa pandemia, né? Para essa loucura né, dessa troca de calendário, cancela, não cancela, vai ter, não vai ter. A gente já ouviu até falar que corre-se o risco de Tóquio se alguns meses a gente não tiver equilibrado e com vacina corre alguns riscos de Tóquio talvez, né, ou postergar para 2022, que eu não sei se pode ser, mas ou cancelar. Então é um momento muito delicado, né? Pelo COI só poderia ser até 2021, não poderia ser para 2022. E tem a questão também, até a possibilidade. Você imagina uma Olimpíada sem torcida? Exato, eu acho que perde o brilho, né? Perde muito brilho, né? Acho que a gente tem acompanhado alguns jogos de futebol, né, na Alemanha, que já começou, tu vê que é algo muito sem vida, né? Parece uma pelada, os caras estão batendo uma bolinha entre amigos, né? Porque não tem aquela questão, né, de torcida, de vibração, de energia. Eu acho que isso faz diferença, né? Eu acho que isso não é bom para o esporte, né? A gente quer, e especialmente a Olimpíada, que é o sinônimo de união dos 5 continentes, união dos povos, na mesma arena, atletas de diferentes países e público de diferentes países, o japonês, o brasileiro, o chinês, o espanhol, todo mundo junto ali celebrando né, o esporte, celebrando a vida. Então, acho que sem público realmente perderia um brilho bem grande. Douglas, você citou o futebol agora e muito se fala, você só vê no noticiário, a clube está cortando custos, está reduzindo o salário de atleta, está demitindo funcionários, e não comenta-se muito em relação aos atletas dos outros esportes, né, dos esportes olímpicos, dos esportes amadores, onde muitas vezes o cara só trabalha e pratica o esporte, mas não, o esporte olímpico o cara pratica o esporte. Eu queria que você falasse o que você está sentindo, o que você, Douglas Bros, está sentindo com tudo isso que está acontecendo. Houve corte de patrocínio? Não houve, porque normalmente ano pré-olímpico existe um apoio maior, uma abertura maior. As empresas começam a procurar atletas para apoio, para patrocinar. E agora a gente está percebendo que é o momento onde a pessoa vai recuar, né? Em virtude de patrocínios. A empresa vai fazer as contas e a primeira coisa que vai querer cortar são esses apoios, esses patrocínios. Como que está isso para você, Douglas? Exato, é algo muito realmente Vital. Quando eles começaram com o projeto, eles renovaram o contrato com os atletas, renovaram por mais um ano até finalizar esse ciclo olímpico. Então, eles realmente tiveram a sensibilidade, né,
de entender a realidade do atleta ali. Então, não, às vezes eu não conheço a realidade de todas, mas a Minovital e a Ajinomoto, eles conseguiram dar esse suporte, né, dentro do Projeto Vitória. Não, nós vamos, né, eu lembro que eu recebi a ligação, não, nós vamos manter o apoio aos atletas, nós vamos, né, porque a gente sabe, e isso é muito bacana, isso é muito louvável. Eu sei de muitos atletas, e tem muitos atletas especificamente no Karatê, que vivem, às vezes, de alguns auxílios da prefeitura, né? Muitas prefeituras, às vezes, têm o Bolsa Atleta, muitas prefeituras, às vezes, têm convênios com associações para ter alguns auxílios financeiros para os atletas. Eu sei que muito disso, às vezes, foi cortado por conta que todo o dinheiro da prefeitura estava sendo redirecionado para outras questões de saúde, ou estavam cortando verbas, porque eles sabiam que ia ter uma recessão. Então, isso foi muito complicado, né? Foi um momento muito... Está sendo um momento muito delicado para muitos atletas. As poucas empresas estão conseguindo manter o seu, né, patrocínios, conseguindo manter. A Minovital e a Ajinomoto foram uma que não. O Projeto Vitória vai até Tóquio e a gente vai estar com vocês, então isso é muito bacana, que sirva aí de exemplo para outras empresas. Eu sei que é um momento complicado para todas. Eu, particularmente, faço direção de uma empresa aqui no Brasil de materiais esportivos de Karatê, que a gente não, vamos manter o auxílio com os atletas, porque é nesse momento que realmente a gente vai ter que se ajudar, é nesse momento que a gente vai ter que se unir para conseguir passar disso daí junto, né? Passar dessa loucura juntos. E eu acho que agora é o momento da gente literalmente, né, se reinventar e procurar um esporte, principalmente nesse momento, ficar em casa, porque a atividade física, porque o esporte pode contribuir para a nossa saúde mental, não só física, né, mas para a nossa saúde mental. E talvez isso faça com que o pessoal, também privadas e públicas, compreendam a importância de você manter-se ativo e manter os esportistas também como motivações para outras frentes. E a Minovital e a Ajinomoto, nesse ponto aí, deram um exemplo bacana para o esporte em geral, e que cada vez mais esses exemplos sejam seguidos, né? Claro. Bom, a gente está nessa parte final já da nossa live, eu quero já ir agradecendo o Douglas, mas eu quero aproveitar só 2 perguntas, Douglas, eu quero fazer para você. Primeiro, claro, sem competições, mas também lutar pelo Exército, né? Terceiro sargento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Douglas, desse campo que se abriu para os atletas também de participarem das Forças Armadas e competirem pelas Forças Armadas, o quanto isso é importante para vocês, não só de competição, mas desse apoio que é feito neste momento. Não, isso é maravilhoso. O programa de alto rendimento das Forças Armadas, eu sou terceiro sargento do Exército hoje, mas o programa de alto rendimento das Forças Armadas, que tem atletas também na Aeronáutica, na Marinha, no Exército, é algo assim fantástico, maravilhoso. Eu sei que foi um programa que, se não me engano, em 2009, quando tivemos os Jogos Mundiais Militares no Brasil, que se teve essa sensibilidade de incluir, né, colocar aí nas fileiras das Forças Armadas atletas que eram atletas mesmo, que geralmente nos Jogos Mundiais Militares usavam somente os atletas ali da corporação, né, do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, e outros países não faziam o contrário, puxavam os atletas, às vezes, olímpicos para dentro das forças. E em 2009, se não me engano, quando teve essa inclusão do programa e teve os Jogos Mundiais Militares no Brasil, e se teve essa inclusão dos atletas e o programa de alto rendimento, né? Isso é muito bacana porque faz com que o atleta, quando entra ali até como um sargento temporário, ele tenha não só uma estabilidade financeira, mas ele pode também contribuir ali para o Exército da mesma maneira que o Exército contribui para você, ou no caso, as Forças Armadas contribuem para você. Então, e nada melhor do que usar o esporte como uma forma de treinar os nossos soldados. Então, os nossos soldados hoje que são treinados, entre aspas, para a guerra, né, nada melhor do que a luta, do que a atividade física, dos esportes, te simularem esses treinamentos, te simularem essas vivências. Nada melhor que isso. Logicamente, ninguém quer chegar a ponto de ter uma guerra, mas as simulações dos treinamentos, o esporte ele simula isso, né? O karatê ele simula uma luta, mas o karatê antigamente ele foi usado como defesa pessoal, para você defender a sua própria vida, literalmente na guerra. Então, quando você traz isso para dentro das Forças Armadas, você consegue ter essa contrapartida muito legal
do karatê com as Forças Armadas e outras modalidades também com as Forças Armadas e as Forças Armadas com você. E te dá um período de carreira como sargento temporário, você pode ficar até 8 anos, e isso faz com que outros atletas se motivem a continuar no esporte, porque eles sabem que talvez por um determinado período de tempo eles podem ser, na verdade é um concurso público, né? Então você tem que apresentar, tem que fazer, você tem um edital público onde você se inscreve, apresenta as suas provas de currículo, depois você vai fazer o TAF e passa por todos os testes até você ser incorporado, né? Então eu acho que isso é uma relação muito bacana das Forças Armadas e principalmente de você viver um pouco do que pessoas que estão ali vivem diariamente em nome do nosso Brasil. Eu sempre fui um cara muito patriota, mas no momento que eu cheguei a incorporar ali as fileiras do Exército, você vê que isso ressalta um pouco mais. E isso é muito bacana. Acho que os dois se contribuem e acredito que tem ajudado e pode ajudar muitos outros atletas, não só do karatê, mas de todas as modalidades que estão ali dentro desse, né, do PAR, né, do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas, a terem um... Lutar karatê foi através de filmes, né? Vendo Karate Kid, o filme do Dame, do Bruce Lee. Eu quero saber agora, só para mudar um pouquinho no assunto, se você assistiu o YouTube, uma continuação do Karate Kid com o Ralph Macchio, já mais velho, se você assistiu, eu sei que seu filho chama-se Daniel, o que você achou dessa volta do Karate Kid aí? Muito legal, né? E você começa a ver o outro lado, né? Você começa a ver a Cobra Kai e você começa a ter gostado dos caras, né? Nos primeiros filmes você odiava a Cobra Kai, hoje você começa a ver o seriado, você começa a ver o outro lado, né? E o mais importante, você consegue ver como o professor pode direcionar a vida de um atleta para o lado bom ou para o lado ruim, né? Então isso é muito bacana. E aí você começa a ver que, lógico, eu não estou dizendo que a culpa das ações erradas dos alunos era dos professores, o aluno tinha a culpa porque ele que agia, né? Mas a motivação que vinha do professor e o espelho que ele tinha no professor eram de coisas ruins. Mas tu vê e começa a ver ali a história do Johnny, que, porra, era um cara bacana, assim, era um cara legal, que né, às vezes foi motivado ou foi levado para um lado, né, foi orientado de uma maneira errada. Né? Então tu vê que o karatê era maravilhoso, mas quem orientava ele, às vezes, era de uma má conduta. Então, isso foi muito legal. Eu acompanho, assim, estou esperando, acho que agora vai sair o próximo, eu já assisti todos, estou esperando a continuidade, aí parece que ia sair em 2020, não sei como é que vai ser agora por conta da pandemia, mas é muito bacana a história, você conhecer o outro lado da história, e hoje Cobra Kai tu começa a ver que é muito bacana, as pessoas são muito legais ali dentro também, né? Uma imagem que a gente não tinha. Deu um trabalho, mas eu vi até o final. Sim. Já são 2 temporadas, deve ter a terceira e é bem legal. Eu também assisti no YouTube e é bem legal. Eu falei, não, vou para o Douglas, que eu sei que você é fã desses filmes. Foi através desses filmes que me fez vontade de ser um karateca. E é bem de entrar pro karatê, né? É verdade. Isso. Pô, legal. Douglas, mais uma vez, cara, você sempre muito gentil comigo, sempre foi muito gentil. Obrigado. Desde a época de Jovem Pan. Foi sempre por telefone, então a gente não se via, mesmo à distância. Agora teve essa oportunidade da gente se ver. Você só ouvia minha voz, eu ouvia a sua, mas é óbvio, eu sabia quem era o Douglas Rose. Mas eu quero agradecer a sua atenção, desejo muita sorte. Saiba que aqui em São Paulo tem um jornalista que torce por você. E eu quero ver você nos Jogos Olímpicos, se Deus quiser. 2021, se Deus quiser, também teremos os Jogos, sim. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você, para sua esposa que está te treinando, para o seu filho aí, muita saúde, para todos vocês aí em Santa Catarina. Um grande abraço, viu, Douglas? Sucesso para você. Obrigado, Fred. Um grande abraço a todos os ouvintes também. Fiquem com Deus, se cuidem. Em breve a gente vai sair disso e vamos sair melhores ainda. Grande abraço aí, obrigado pela torcida e tamo junto. Valeu, Douglas. Muito tchau, obrigado. Tchau. Valeu. Douglas Bros, eu não cuidado aí. Muito obrigado, Douglas. Um abraço. Muito obrigado ao Douglas Bros, grande karateca, grande esportista brasileiro. Hoje a internet falou um pouquinho, mas eu agradeço a todos que participaram e acompanharam a nossa live aqui.